Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Vamos para a nossa aula de português? Não esqueçam de colocar a data completa no caderno de português, tá ok? A nossa palavra do dia hoje é João, capítulo 3, versículo 15. Temos também atividades no livro, nas páginas 258 e 259. Nós vamos aprender agora advérbio. Nós já aprendemos substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos. E agora nós vamos aprender os advérbios. O que é um advérbio? Palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Por exemplo, dormir pouco. O dormir é o verbo. O pouco é a quantidade que eu dormir. Ele modifica. Um adjetivo também pode modificar. Por exemplo, muito bom. Quem é o adjetivo? Bom. Quem é o advérbio? Muito. Um outro advérbio, deveras, astuciosamente. Uma frase, felizmente ele chegou. Exprimindo, ou seja, indicando, revelando, demonstrando circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e etc. Esses são os tipos de advérbio, ou seja, de palavras que modificam um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio, ou uma frase. O que significa ao pé da letra advérbio? Ad quer dizer que está junto de, mais vérbio quer dizer verbo. Então, que está junto de verbo, não é assim? Advérbio é uma palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Exemplos: verbo falar. A Laurinha fala alto. O João fala apaixonadamente. O menino fala baixo. O senhor Nelson fala bem. Rosa fala docemente. Perceberam? Todos eles falam, mas cada um de um jeito. Uma fala alto, o outro apaixonadamente, o outro baixo, o outro bem e a outra docemente. Os advérbios são palavras invariáveis, tal como as preposições. Isso quer dizer que têm sempre a mesma forma. Os advérbios indicam as circunstâncias em que decorreu a ação. A ação é traduzida pelo verbo. Nós temos aí no caderno uma atividade procura advérbios. Seguindo a tabelinha que vocês receberam, vocês têm aí várias palavras. A minha tabela não saiu colorida ainda, viu, gente? Essa daqui, por enquanto, tá preto e branco. Amanhã eu posto uma colorida para vocês, tá certo? Aqui eu tenho as palavras que indicam, que são advérbios de tempo. Quais são as palavras? Amanhã, hoje, ontem, cedo, tarde, sempre, nunca, depois e agora. Quais são as palavras, ou seja, os advérbios de lugar? Aqui, ali, lá, colar, abaixo, acima, além, dentro e fora. E quais são os advérbios de modo? Bem, mal, assim, como, melhor, pior, depressa. De intensidade, bastante, muito, pouco, mais, menos, tão, meio, demais. E dúvida? Palavras que indicam dúvida. Talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, acaso. E interrogativo? Onde, quando, por quê, como? Afirmação, certamente, deveras, realmente, sim. Negação, não. Então, estas palavras são advérbios, cada uma com uma classificação. E aqui no caça-palavras, nós temos várias palavras. Vocês vão procurar, encontre no diagrama o
antônimo dos advérbios abaixo, ou seja, o contrário. Ali. Qual é o contrário de ali? Qual é o contrário de fora? Qual é o contrário de nunca? Qual é o contrário de ontem? Tarde, abaixo, perto, depois, devagar, não, pouco, mal e menos. Então, estas palavras aqui todas são advérbios e as que estão no diagrama também, só que é ao contrário, tá bom? Agora nós vamos para o livro. Na página 258, nós temos aí nossa língua. Imagine a seguinte rubrica para este trecho do texto teatral, O Rei Careca. Continuando, né? Primeiro-ministro entra em cena nervosamente. O que foi isso, Vossa Majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Agora leia esse mesmo trecho com uma alteração na rubrica. Primeiro-ministro entra na cena calmamente. O que foi isso, Majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Ao ler os dois trechos, há diferença de como o primeiro-ministro deve entrar em cena? Marque, sim ou não? B. Copie as palavras que indicam o modo como o primeiro-ministro entrou em cada uma das cenas. Vocês vão observar as palavrinhas, né? E vão escrever. Essas palavras se referem a um substantivo, verbo, adjetivo. O que vocês acham? As palavras nervosamente e calmamente são advérbios. Conheça outros advérbios. Classificação, tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Aqui estão os advérbios. Você já tem a tabela no caderno e tem no livro também, tá bom? Na página 259, fale o maior número de palavras que indiquem as circunstâncias ou seja, o tempo, o modo e o lugar em que pode ocorrer a ação de estudar, completando a seguinte frase. Eu estudo. Use apenas uma palavra para completar a frase. Pense que quando você estuda, como você estuda e onde você estuda. Aí vocês vão escrever aqui, tá bom? As palavras que modificam os verbos, indicando ideia de modo, lugar, tempo, afirmação, negação, intensidade, dúvida, são chamadas advérbios ou exercem a função de advérbio. Leia a piada e sublinhe os advérbios. Ainda é cedo quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo é atendido pelo fazendeiro, que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde, vá ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É a minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite de vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Piadas, brisas educativas. Agora faça uma nova leitura eliminando as palavras sublinhadas. Lembrando que essa semana eu estou no grupo de terça a sexta, de 8 às 11 da manhã. Se tiver alguma dúvida, pode me enviar, tá bom? E você que não é meu aluno, pode deixar nos comentários, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula!